avançado e professor na Unifacet. Ele também trabalhou no Franca Basquete, para caso não saibam. O Franca também está na final da Liga Brasileira de Basquete, do NBB, que vai jogar contra o Minas, inclusive, que é muito interessante, que da UFMG, ou seja, teremos o time que o senhor Carlos participa tanto contra o time do estado, do grupo. Eu acho que é isso, não sei se o senhor quer complementar com alguma coisa. Não, tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, prazer estar com vocês. Eu espero poder contribuir em alguma coisa na formação de vocês, né? No mínimo para estimulá-los a gostar de basquete, aqueles que ainda não gostam, né? Bom, conforme a apresentação, a minha intenção aqui é conversar um pouco com vocês e dividir o nosso bate-papo em 4 aspectos, né? A gente tem um aspecto que é o aspecto legal, de formação da liga, de estatuto e tudo mais. Tem um outro aspecto que é uma questão de governança, que é como a liga funciona, né? Um aspecto de esportividade, para ver como ela se desenvolve ao longo do tempo, e também o que eu acho mais importante, o que permeia tudo isso, é o entendimento da liga e do esporte como um negócio. E aí eu queria começar passando um filme para você. Esse filme é de 2000, da temporada passada, hoje a liga está com já 17 temporadas, mas dá para vocês terem uma dimensão do que está sendo colocado. Vamos lá. André, vai você para 3, caiu! Caiu! André Góes, fantástico! Como se mede o sucesso de uma competição? Uns vão dizer que é pelo equilíbrio das partidas, ou pela quantidade das equipes campeãs. Outros vão falar do impacto dos ídolos e a capacidade de renovar seus atletas. Há quem diga que o sucesso de uma liga está na representatividade dos times, ou na presença dos torcedores que lotam as arquibancadas. Alguns vão querer discutir os números e analisar a relevância das marcas que acreditam no campeonato, a qualidade do conteúdo que engaja os fãs nas mídias sociais e com a presença da mídia cobrindo a competição. Sim, tudo isso mostra o sucesso de um campeonato. Mas há um fator fundamental que marca a força de uma liga: a união de seus participantes. Não importa o que aconteça, nossos clubes entendem que juntos são imbatíveis, insolúveis e muito mais fortes. E por isso fazem dessa competição sempre um sucesso. Criada em 2008, a Liga Nacional de Basquete é muito mais que um campeonato. É um conceito. São 15 anos, construindo o maior movimento de renovação do esporte brasileiro. E essa construção não para. Se já tínhamos o Comitê Brasileiro de Clubes, a Sportbet.io, a Penalty, a IMG Arena, a Jamef, a Euroball, a Genius, a ESPN, o Sport TV, a TV Cultura, a NBA e tantos outros parceiros. Agora, com o retorno da Caixa e das loterias Caixa como patrocinadores master, o NBB Caixa chega para a temporada 2023-2024 mais novo, mais forte, maior e melhor. Essa será a maior edição da história da competição, com 19 clubes que representam 7 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Dentro de quadra, serão mais de 330 jogos, em 8 meses de disputa. É garantia de espetáculo para os milhares de torcedores que vão ao ginásio acompanhar o seu time do coração. E um show de transmissão para milhões de fãs que assistem ao NBB na TV, no streaming ou na mídia social. Neste modelo de multiplataforma, que desde 2014 é uma marca de inovação do NBB. Uma temporada que já começou com o clube brasileiro vencendo o título mundial. Outro que representa o basquete brasileiro mais uma vez na disputa de uma partida de pré-temporada da NBA. Clubes que voltam a desfilar suas tradições da bola laranja no maior palco do país. E outros que o basquete já conquistou os corações de multidões. O NBB Caixa não é uma promessa. É uma realidade de excelência dentro e fora das quadras.
E a lista de empresas que apoiam a Liga Nacional é mais uma chancela de qualidade desse que se tornou o produto esportivo mais inovador e importante do Brasil. NBB Caixa. Cada vez mais forte, cada vez melhor. Legal. Bom, se a gente olhar para tudo isso, vamos contar um pouquinho. Então, nós estamos hoje na temporada. Como que isso tudo aconteceu? Como que nós chegamos nesse ponto? Né? Passar a André, vai você para... Próximo slide. Isso. Bom, primeiro, a Liga Nacional de Basquete é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, né? E ela é formada no conceito de liga, né? Que é uma entidade, hoje, no nosso caso de basquetebol, já amparada pela lei e pelo Código Civil, e ela é fundada integralmente e ancorada integralmente no direito privado dos clubes. Pode passar. Né? Quais são os objetivos que a Liga... Vamos contextualizar. Como é que essa Liga aconteceu? Se a gente voltar para 2007, nós tivemos um campeonato de basquete nacional que não terminou. Né? Naquela época, por problemas administrativos, existia uma divergência profunda dentro do basquete nacional, que culminou com esse campeonato, que não terminou por uma série de motivos, né? Afinal, teve um jogo, depois não teve outro, então, e os clubes estavam extremamente insatisfeitos e totalmente alijados do processo. Né? Os clubes eles não tinham voz nas decisões. E o que foi feito nesse momento? Nesse momento, os clubes se reuniram e começaram uma liga, e isso tudo baseado num primeiro estatuto. Né? Então, eu gosto sempre de, como eu disse para vocês, primeiro o aspecto legal. Né? Existe uma lei e o Código Civil que ampara a formação da liga, e com isso a gente conseguiu atingir os objetivos, que era transferir para os clubes a decisão de como administrar o seu campeonato, porque a sua receita... O modelo confederativo no Brasil ele é muito complicado. Isso não é só do basquete, é dos diversos esportes. A gente não tem um modelo de desenvolvimento esportivo baseado na educação, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem os colégios, universidades e tudo mais. Hoje, todo modelo, se a gente for olhar todo o modelo histórico dos esportes, ele é amparado nos clubes. Né? E os clubes, por sua vez, têm muito pouco impacto na decisão. Normalmente, quem toma as decisões são as federações e confederações, e em muitos dos casos, sem ouvir os principais os responsáveis pelo sucesso ou fracasso de um evento esportivo ou de um campeonato. Então, esse foi o primeiro objetivo, né, que a gente queria, que foi buscado isso, eu estou falando em 2007, né, que começou tentando realizar, o objetivo inicial era realizar um campeonato adulto, porque nós não tínhamos essa condição. Pode passar? Então, ela nasce com um caráter associativo, ela é uma associação, né, que essa associação ela é inscrita nas federações, inscrita na confederação. Recentemente, teve na imprensa, a gente teve um imbróglio junto à CBB, que agora, graças a Deus, foi resolvido, mas que era justamente por enxergar divergência na forma de condução dos campeonatos, que os clubes são as peças mais importantes. Não estamos falando da questão de seleção, de campeonatos de base, nada. Estamos falando na disputa do campeonato, né, que existia uma série de restrições que essa associação conseguiu quebrar um pouco essas barreiras. Pode passar. Então, quando a CBB dá essa chancela, né, para a Liga, qual o acordo que foi feito? Nós realizamos os campeonatos, né? Tem um repasse financeiro para a CBB, tem um percentual da nossa receita que é repassado à CBB, nós utilizamos árbitros da CBB, respeitamos o modelo FIBA, né? Essa é uma diferença
significativa da CBB, dos jogos da Liga da NBB, por exemplo, com da NBA americana. Se vocês assistirem um jogo do NBB, vocês vão ver que as regras do basquete são amparadas pelas regras da FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Já a NBA, ela trabalha com regras próprias. Um exemplo simples, só para vocês verem, enquanto na NBB você disputa, o jogador sai do jogo com 5 faltas, e o jogo tem 40 minutos, com 4 tempos de 10, na NBA são 12 minutos, e o jogador tem 6 faltas. Estou dando 2 exemplos para vocês entenderem dessa diferença. Então, nós seguimos o sistema, a regra estabelecida pela CBB, que está linkada ao modelo da Federação Internacional de Basquete. E por conta disso, a CBB, né, ela nos dá a chancela para podermos trabalhar e podermos executar o nosso campeonato. Pode passar. Então, hoje tem uma estrutura administrativa. A Liga ela tem um escritório, a gente chama, a Liga é um ecossistema, né? Ela tem que a Liga, que fica em São Paulo, onde tem superintendente, tem os diretores, hoje são 4 diretores executivos, e tem um corpo de VPs, de presidente e VPs, que nascem dos clubes, que são indicados, né, pelos clubes, participam de uma assembleia, são eleitos. Então, eles não fazem parte do corpo executivo, mas são eles que regem e que acompanham e que administram o clube, a liga. E essa liga, ela tem um corpo executivo, que tem um superintendente e mais 3 diretores, né? Tem um CEO que responde pela execução do dia a dia, amparada por um conselho fiscal, por um conselho de administração, e no caso da liga, a gente tem um outro elemento, que é o conselho nato, que é um conselho baseado naqueles que fundaram a liga, que é justamente para garantir que os objetivos da liga não sejam perdidos, não sejam desfocados do objetivo principal. Então, se por acaso entra um presidente ou entra um conselho que quer mudar alguma coisa, que afronte isso, esse conselho nato tem poder de veto para garantir que isso não aconteça. Pode passar. Né? Então, o que a gente vê de vantagens na forma de gestão? Tem uma frase que a gente gosta muito, que é assim: a Liga conquistou nesses anos o direito de errar. Nós nem sempre vamos escolher o caminho correto, mas temos a certeza que somos nós que escolhemos o caminho. Né? Então, isso para a gente é muito importante, porque todas as decisões são discutidas em colegiado. Todas elas. Os caminhos, se nós vamos ter 18 clubes ou 20 clubes, é uma decisão do conselho. Se nós vamos ter que fazer um trabalho, por exemplo, de decidir a duração do campeonato, é decidida pelos clubes. Então, todas as decisões são geridas são decididas pelo conselho e geridas por um corpo executivo. A vantagem que nós temos isso, né? Eu costumo brincar, todos nós na Liga somos bacon, todo mundo é comprometido com o resultado. Quando dá certo, quando dá errado, nós somos responsáveis por isso. Existe uma democratização e total transparência. Hoje, para vocês terem uma ideia, todos os clubes acessam via o sistema que a gente usa de contabilidade, de orçamento e de finanças, tem acesso a todos os números da Liga. Então, isso é totalmente transparente. Não tem a necessidade dele pedir informação. A informação já é gerada e está acesso dele, do clube, independentemente de ter uma interferência de algum executivo da Liga. Pode passar. Então, a Liga ela tem uma comissão de disciplinar independente, que também, então, todos os julgamentos da Liga são realizados pelo corpo jurídico da Liga, né? É um corpo disciplinar que ele funciona como se fosse uma primeira instância, né? Até o STJD da CBB, que é a instância final. Pode passar.
Hoje a Liga possui 6 produtos. Né? O NBB, que é o principal campeonato, que nós estamos agora na reta final, e como foi lembrado pela Sofia, a gente está agora, Franca, que está na final, junto com o Minas, o SESI Franca Basquete e o Minas vão disputar a final, depois de um longo campeonato aí, teremos agora melhor de 5. A Liga de Desenvolvimento, que é para jovens e que é necessário, porque o grande problema nosso é aumentar o funil da geração de jogadores, porque quando você não tem jogadores, você não tem matéria-prima. Você não tem matéria-prima, e ela sendo escassa, a dificuldade de você fazer um campeonato de alto nível com a quantidade de clubes que nós temos, ele fica caro e inviável de todos os clubes terem a quantidade de jogadores suficientes. Tanto é que a gente tem que abrir para estrangeiros. Então, hoje na Liga, você pode ter 4 estrangeiros disputando por time. Então, o nosso trabalho agora também é desenvolver a Liga trabalhar a Liga de Desenvolvimento para que a gente consiga gerar e continue. Né? Então, hoje, esse campeonato foi um exemplo disso. Nós temos muitos jogadores novos que vão surgindo por conta da Liga de Desenvolvimento. O Jogo das Estrelas, que né, o próprio nome já diz, é similar ao All-Star Game nos Estados Unidos, que é um final de semana voltado para eventos especiais, onde não se preza a competitividade, mas sim a interação e o entretenimento. A Copa Super 8, para aqueles que não conhecem, é como se fosse uma Copa do Brasil no futebol, o torneio Interligas e a Champions League, que é considerada a Libertadores, né? e que o Brasil, até por conta do que aconteceu em 2007, durante muito tempo foi coadjuvante nesse processo. A gente viu a Argentina ser campeã mundial, os times argentinos dominarem o cenário sul-americano, e agora, de bom tempo para cá, entre os 3 primeiros, nós sempre figuramos 1 ou 2 times brasileiros. Sempre tem 2 times brasileiros, praticamente. Já tivemos anos recentes que 3 times brasileiros no primeira, segunda e terceira colocação. Isso mostra como que a decisão legal ela traz um processo de governança adequado que reflete na esportividade e transforma isso no negócio. Então, a forma como a gente vê a Liga, pode passar, ela é esse modelo. Uma Assembleia Geral, o Conselho, a Gerência Executiva, que é a Superintendência, os gestores, e embaixo uma série de departamentos que, como vocês viram hoje, assim, o nosso grande desafio é ter multiplataforma. Hoje nós estamos em todas as plataformas, a gente atinge os diversos públicos, e o basquete brasileiro, que já foi considerado o segundo esporte nacional, e depois perdeu espaço, muita gente esquece, o Brasil já foi campeão mundial de basquete, medalhista em Olimpíada e tudo mais, agora começa a recuperar. E a gente começa, e eu digo isso porque é importante a gente perceber o seguinte, a desorganização na governança reflete em problemas jurídicos que afetam a esportividade e afetam os resultados. Não só os resultados do campo esportivo, mas também no resultado financeiro. E aí você cria o que nós vivíamos até 2007 era um ciclo vicioso, onde o desamparo na governança, subsidiado por uma estrutura jurídica que não funcionava, fazia com que a gente não tinha resultados, tinham campeonatos desorganizados, consequentemente, muito difíceis de manter competitividade, que isso acaba refletindo no cenário nacional. A gente vê isso em menores hoje no futebol, como que toda essa bagunça que acontece fora da quadra interfere dentro da quadra. Eu gosto muito de discutir esses temas, porque, para mim, e eu vou depois dar um exemplo, eu trouxe para vocês o case de Franca, que é um exemplo clássico do que acontece quando a falta de governança e o desamparo e a estrutura jurídica não dá suporte para as organizações. E eu estou usando o exemplo do basquete,
mas isso para mim vale para todas as organizações, pequenas, médias empresas, empresas de capital aberto, seja ela qual for, né? Essa é a mensagem que eu gostaria, principal, talvez que eu gostaria de deixar aqui. Nós não temos mais espaço para gestão amadora em nada, em nenhum lugar, né? Então, eu queria agora passar na sequência. Esse é o formato da Liga, essa é a estrutura que tem. Antes de eu passar, eu gostaria de saber se alguém tiver alguma dúvida sobre a Liga e quiser esclarecer, eu posso passar para vocês agora, senão eu vou para o case que é do Franca Basquete. Não tem, acho que dá para passar e a gente deixar as perguntas para o final. Imagina, elas também se acumulam e juntam os assuntos, a gente pode deixar para o final, se ficar bom para o senhor. Tá ótimo, vamos embora. Então, vamos para... Eu lancei um livro, junto com o Marcelo Carraro, que é um colega de Franca. Nós fizemos três livros na história recente, né? O primeiro deles é A Gestão Também Ganha Jogo. O segundo é um livro comemorativo de fotos do primeiro NBB. E o terceiro livro nosso, que a gente chama de Sétimo Jogador, que é a importância do gestor. Né, os 5 jogadores em quadro, o 6º jogador é a torcida, o 7º jogador são os executivos que administram o clube, é a gestão. Então, eu queria começar com vocês com um filme. Eu queria antes fazer uma pergunta para vocês. O que é que vocês conseguem fazer em 2 segundos? Alguém pode me ajudar aí? Acho que lá pensar, ter um mínimo pensamento, talvez. Então, o que eu comi hoje? O que eu almocei hoje? Talvez leve um pouco mais de 2 segundos. Ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês que dá para ser campeão mundial em 2 segundos. Roda aí. There it is. Lucas Dias. He catches, he turns. Essa sexta, o final do Mundial de 2023 do Interclubes de Basquete, nós estávamos, né, vivendo uma situação. Franca tinha sido campeão da Champions League, que é a Libertadores, e foi disputar o Mundial. E aí, nós estava 1 ponto de vantagem para o Bonn, que é o time da Alemanha, e nós tivemos a última bola. O cronômetro estava em 1,9 segundos. E essa sexta, foi quando nós fizemos essa sexta. E eu gosto de usar essa sexta porque é o seguinte, agora eu queria mostrar para vocês o que foi. Só que a gente pegou o clube em 2014, e o clube, que é o clube mais tradicional de basquete do Brasil, estava quebrado. Eu queria voltar, pode passar. Um dos clubes mais tradicionais do basquete brasileiro vive um momento delicado e pode fechar as portas, hein? Milena, nem mesmo o passado repleto de conquistas é capaz de salvar o time de Franca. Estaduais, outros 11 nacionais, 6 conquistas sul-americanas e 2 vice-campeonatos mundiais. Rapaz, desde que eu me entendo por gente que eu vejo Franca jogar. Não foi à toa que Franca virou a capital nacional do basquete. Todo mundo respira basquete aqui, é apaixonado pelo clube. Uma cidade que se orgulha disso. Eu não lembro que eu ia jogar lá e em cima de mim. Mas me xingava, era uma delícia, porque eu metia a bola, ai, delícia. E mesmo com tantas glórias e histórias para contar, o Franca Basquete corre sério risco de fechar as portas. Gente, não vou dizer que é uma situação fácil. Sem patrocinadores, a equipe entrou em grave crise financeira. Não vou dizer nem triste, é grave. Porque eu não imagino nenhum campeonato no Brasil sem Franca. É um momento delicado, realmente. É uma situação difícil.
onde o clube precisa de arrumar um patrocinador. Pode passar. Isso foi em 2014. Essa era a situação que nós pegamos o clube em 2014, quando o grupo que está administrando... Vocês imaginem a seguinte situação. Jogadores estavam sem receber há 4 meses, dívidas em torno de 6 milhões de reais, para uma receita anual de 180 mil. Esse era o cenário que a gente tinha. Do clube mais vencedor, do maior vencedor de basquete no Brasil. Eu queria, assim, talvez vocês fizessem um paralelo com os negócios e também hoje nos exemplos que nós temos de clubes. Nós estamos vendo, hoje no cenário nacional, você tem talvez 2 clubes com poder aquisitivo suficiente para poder fazer a gestão, né? Isso é quase no mundo inteiro. Você vai para isso, tirando a Inglaterra, que tem uma liga mais desenvolvida, mas quase todos os clubes são sustentados por investidores, né? O cenário brasileiro, a gente tem alguns outros clubes de médio porte com situação equilibrada e o resto dos clubes estão quebrados e não vão conseguir ter competitividade. O cenário do esporte hoje, o tamanho, os custos, os valores que você tem para manter um clube em atividade, e manter competitividade, para você poder ser candidato a título, leva hoje, ou você consegue ter uma gestão profissional que consiga gerar receita para que faça isso, ou os clubes que estão endividados vão ter que passar por um processo de SAF ou algo parecido. Não é nem mais uma questão de opção. Muitos vão ter que fazer esse processo porque não tem o que ser feito, né? E daí a importância da liga também de fazer com que o campeonato seja grande o suficiente para atrair investidores, para que você possa ter esse processo no futuro. Mas isso é uma outra história. Agora, como é que a gente pode se perguntar, né? Como é que alguém chega nesse caso? Isso aqui, o clube chegou nesse momento por absoluta falta de governança. O que acabava acontecia? O modelo é um modelo presidencialista, né? O presidente fazia o que queria e o conselho não tinha um conselho que não atuava e acabou deixando o clube nessa situação. Para vocês terem uma ideia, no meio dessa dívida toda que a gente assumiu, o clube teve que pagar uma ação trabalhista para um jogador, que a dívida para o jogador era 18 mil, e nós perdemos na justiça por 180 mil. E pagamos porque fomos julgados à revelia. Por quê? Porque a intimação chegou, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe quem recebeu, está perdido. E o clube teve que se responsabilizar. E isso teve inúmeras coisas que chegaram nesse ponto. Então, quando a gente ouve histórias de clube, por exemplo, né, como Corinthians, Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que agora acabou de ser vendido, que recentemente foi vendido, que passam por situações, Vasco da Gama, Botafogo, com situações financeiras. O São Paulo agora caminhando para um modelo desse. A gente percebe assim, essas situações elas não são construídas da noite para o dia, mas é muito mais comum e muito mais fácil do que a gente imagina. E eu posso atestar para vocês que é absoluta falta de gestão, absoluta falta de governança e absoluta falta de amparo jurídico para que a governança funcione. Tanto que, quando nós assumimos a gestão, esse grupo executivo, a Luiz Helena, que sempre, quando dava problema, o pessoal socorria, a gente falou, olha, a gente não coloca dinheiro nesse momento. Qual foi a primeira decisão que nós tomamos antes de administrar o clube? Foi mudar o estatuto. Hoje, o estatuto do clube prevê que as decisões têm que ser amparadas pelo conselho, se o gestor estiver fazendo alguma gestão temerária, o conselho, como toda boa governança demanda, tem poder de tirar esse conselheiro. Mas ela tem uma sutileza, como é que esse conselho é formado? Esse conselho ele é formado pelas principais lideranças da cidade.
Inclusive, a OAB tem uma vaga no nosso conselho. E os patrocinadores, todo mundo que... Ou seja, as decisões são tomadas em colegiado e elas são fundamentadas para que nenhuma pessoa possa, por uma gestão temerária, colocar de novo o futuro do clube em risco. Pode passar? Né? Quando a gente olha isso, eu gosto muito desse slide por dizer o seguinte: pô, você dizer que está tudo procurar culpado é muito fácil. Dizer que tudo estava errado também está muito fácil. Né? Nenhum clube que fica grande tomando só decisões equivocadas. Também é fruto de decisões acertadas. O problema do esporte é que, diferente dos negócios, ele carrega um peso de emoção, de paixão muito grande. Então, você tomar decisões amargas, elas normalmente não são enfrentadas. E os gestores, eles procuram tomar decisões populistas para poder ficar de bem com a comunidade, seja ela de uma torcida num time de camisa, seja ela de um clube como o Minas, Pinheiro e tudo mais, seja ela, por exemplo, como um clube de associação, que é o caso de Franca, Bauru, o próprio Uberlândia, que já foi muito grande no basquete. Quando a gente olha desse jeito, dizer que tudo estava errado não é verdade. Dizer que... Porque se chegou nesse tamanho também é fruto do trabalho das pessoas. O problema é que decisões que eram tomadas no passado, hoje já não funcionam mais. Né? O mundo mudou. Hoje, o impacto das decisões nos negócios e o esporte é um negócio, desculpem quem pensa diferente, mas ele tem que ser visto como negócio, porque sem resultado no campo financeiro, não existe suporte para o campo esportivo. Então, é preciso que você tenha pessoas e estrutura capazes de buscar decisões racionais, mesmo em momentos, em uma atividade que exige extrema paixão. Né? Pode passar. Então, a gente começou um processo de reestruturação. E essa reestruturação, pode passar, foi amparada em 5 pilares: governança, financeiro, marketing, educação e competitividade. Pode passar. E em uma cultura, assim como na Liga, e assim como no SESI Franca, é preciso ter um entendimento da história. Né? Você tem uma característica, não adiantava a gente violentar aquela cultura. Então, a gente procurou adequar e que toda a estrutura ela permeasse e sustentasse, mas ela não rompesse e não ameaçasse a cultura estabelecida até ali. Pode ir? Né? E a gente optou pelo caminho mais árduo. Qual que era a decisão financeiramente mais adequada? Era uma associação. O clube estava endividado. Se nós fechássemos aquela associação e criássemos um outro CNPJ, a gente iria ficar 2 anos fora de atividade esportiva, ia começar de novo, do zero, mas logo ia estar disputando os principais campeonatos sem dívida nenhuma. Mas a gente optou por não fazer isso. Né? Optamos pelo caminho mais árduo. Até hoje, ainda, daqueles 6 milhões, ainda falta 1 milhão de dívida para nós pagarmos, mas ela está toda equacionada de longo prazo e está sendo paga. E será paga. Agora, o que faz isso? Existia todo um... O basquete, Franca é conhecido por ser a capital do basquete, por nunca ter tido as suas atividades ininterruptas, as suas atividades interrompidas. Então, nós não podíamos quebrar essa magia. Essa magia tinha valor. E aí, pode continuar. A gente começa a trazer e duros aprendizados para poder lidar com isso. Pode passar? Então, o primeiro deles, e aí isso vale tanto para a Liga como para o Franca, e também vale para qualquer gestão, eu entendo o contexto a qual eu participo,
né? É importante na atividade profissional a gente entender em qual é o contexto que nós temos. Entender se a minha contribuição de fato gera valor. Não dá para você ter amigos, não dá para você ter afetividade num processo onde é uma questão coletiva. Então, a gente tem que, de fato, ter essa contribuição. Para mim aqui, em qualquer situação, esse para mim é meu mantra. As pessoas são as pessoas certas. O maior problema de gestão não tá no como fazer. E antes do como fazer, vem uma pergunta: quem fazer? Em qualquer decisão, seja ela de negócio, seja ela em qualquer atividade, a gente tem a principal pergunta é quem é que está à frente. A minha recomendação é o seguinte: você vai abrir um negócio, você vai abrir um departamento, você vai fazer qualquer coisa, a primeira pergunta deve ser respondida: quem? Ser protagonista exige sacrifício. E tem uma pergunta que é feita para a gente, que eu faço isso profissionalmente, e a gente faz isso, e eu faço com a minha equipe, por exemplo, aqui no escritório. Eu sou melhor hoje do que eu era ontem? Eu estou pronto para ser melhor amanhã do que eu sou hoje? Se eu quebro isso, eu entro num processo de declínio. Né? Só para vocês fazer um parênteses aqui, assim como no basquete você consegue medir receita, resultado e tudo mais, né? A liga, a mesma coisa, nós, apesar de ser uma associação, nós temos que dar resultado positivo. Eu aqui na empresa, eu sempre faço uma conta. Eu faço uma conta para ver se eu me pago, porque eu preciso me pagar. Vocês vão entrar na vida profissional de vocês. Você paga o investimento que você fez em você? O dia que você deixar de pagar o investimento, aquilo que alguém investiu em você, seja através de salário, seja através de compra, seja através de um ticket, de um ingresso, o dia que eu parar de devolver esse valor, eu decretei meu fim. Uma empresa, uma liga, um clube, ele não morre quando ele quebra. Ele morre muito tempo antes. Foi quando ele parou de deixar valor. Aprendizado com os erros, nem tudo foram glórias nesses momentos. E é preciso muita coragem para a gente fazer aquilo que a gente acredita. A gente sempre tem uma tendência a ser puxado para ir por aquilo que a média, que a sociedade, que a coisa não espera. E para ter sucesso, você precisa romper alguns paradigmas, alguns dogmas. Pode passar? Então, escolhas difíceis, por exemplo, na pandemia, a Liga teve que interromper o campeonato, como todos os lugares. E o clube também. O que nós fizemos? No ano seguinte, nós disputamos um campeonato com um time mais barato, porque toda a receita que a gente tinha, a gente devolveu para a comunidade. O SESI, do valor proporcional que ele dava aqui para o clube, transformou em alimento para as pessoas que não estavam tendo, o tanto de gente que socialmente estava desassistida na época da pandemia. Então, entender esse contexto faz parte do jogo. Eu gosto muito de um livro, e recomendo para vocês, do Simon Sinek, que chama O Jogo Infinito. Um campeonato tem começo, meio e fim. A temporada 24-25 vai acabar agora em junho. Mas ninguém disputa um jogo finito. Nós construímos um clube, construímos uma liga para o jogo infinito. Ele continua. Não dá para você ganhar um jogo, ganhar um campeonato e jogar fora um legado. Nós nascemos para construir um legado. Pode passar? E aí, olha, a gente sacrifica olha que coisa interessante. Acreditamos nos nossos valores, sacrificamos tudo que tinha sido feito, e aí a gente tem a temporada perfeita. Pode passar? Nós ganhamos todos os campeonatos que nós disputamos. Inclusive, fomos campeões da NBB, tendo a temporada o primeiro time que bateu o recorde de vitórias na história do basquete.
e o time que ganhou a primeira vez o torneio da NBB da temporada regular invicto. Então, essa a estrutura montada, as crenças, a parte jurídica funcionando, a governança adequada, a esportividade responde em campo, tratado como um negócio, mas respeitando a cultura, respeitando os valores, respeitando o propósito. Pode passar? E aí, There it is. Lucas Diaz. He catches, he turns! Eu queria só contar um pouco para vocês a conexão. Quando eu digo de propósito, eu espero que vocês, vendo esse filme, vocês entendam todo o contexto de qual é o propósito que, por exemplo, Franca está inserido, né, no caso que a Liga faz, e a gente entender a quem uma comunidade esportiva, seja ele qual for, serve. Não é quando a gente muda um estatuto, quando a gente realiza uma assembleia, quando a gente monta um modelo de governança, a gente tem que pensar na coletividade e no legado que a gente deixou. Então, a gente pega um clube em 2014 quebrado, 11 anos sem ganhar título, e trazemos para um clube que foi campeão mundial e que nos últimos 10 desses 11 anos que nós estamos, os últimos 10 anos, nós nunca ficamos sem, no mínimo, disputar uma final. E somos o atual tricampeão brasileiro. Então, pode passar. There it is. Lucas Diaz. He catches, he turns! Pode passar. Então, o resumo que a gente tem, que eu uso esse case do Franca, mas também da Liga, é usar a paixão como profissionalismo. A gente tem que entender o legado do que a gente tem que deixar. Eu sempre digo, Franca não joga para disputar título. Franca joga para escrever uma história. Esse campeonato desse ano é mais um capítulo, né? Nós estamos aqui de passagem. Esse entendimento é importante. A gente tem a obrigação de deixar o clube, deixar a liga, deixar qualquer associação melhor do que nós pegamos. Aí, pode passar? Aí tá meus dados, caso alguém depois queira conversar. E aí, se você puder tirar a imagem para deixar a gente aberta a tela, pode tirar a apresentação, para a gente poder bater um papo aqui, para poder ir caminhando. Eu prometi que seriam 50 minutos, bati 50 minutos agora, das 17h30 às 18h19. E aí eu queria dar uma síntese do que a gente conversou agora, para poder bater um papo com vocês e abrir para o questionamento. No final do dia, não dá para você desvincular toda a estrutura jurídico e de governança do propósito, da cultura que você quer manter. Desrespeitar isso é construir qualquer coisa que será temporária. E as estruturas, elas têm que serem construídas
pensando na perenidade. Então, e do jeito que você faz, você montando uma estrutura jurídica e um modelo de governança que seja adequado, que seja amparado pela transparência, que seja amparado pela participação de todos os agentes envolvidos, você muitas vezes transforma a decisão numa decisão mais demorada, um pouco mais burocrática para se alcançar, mas você transforma isso numa decisão perene. Hoje, a gente presta conta para todos os investidores, todos os stakeholders. E isso está definido nas atividades do clube. Então, e da liga. Quando você imagina, por exemplo, hoje, nós tínhamos que tomar uma decisão na liga de o que era melhor. Antigamente, o jogo da liga era os 4 primeiros colocados só entravam na final, nas quartas de final em diante. O que acontecia? Os clubes menores ficavam impossibilitados de receber um Franca, receber um Flamengo, receber um Minas. Isso dificultava os caras a buscarem patrocinadores. Nós mudamos o modelo para que o primeiro colocado jogasse com o 16º. Então, isso leva... mas o que isso tem a ver? Isso faz com que a cidade... Por exemplo, esse ano nós tivemos Flamengo e Caxias. Flamengo era o segundo colocado, Caxias o 15º. E os dois disputaram. E Caxias ganhou um jogo do Flamengo. Vocês imaginam a repercussão que isso não tem na cidade? Imagina um patrocinador que foi assistir o jogo e viu em loco. O ano que vem ele dá vontade de investir mais. Então, o modelo associativo ele tem que ser criado para dar condições para que os agentes principais deles, no caso os clubes, tenham espaço para poder se desenvolver e poder tomar decisões que sejam decisões benéficas a alguns, a todos, e não a alguns. Porque para terminar, para abrir para vocês, qual é o conceito da liga e qual é o conceito que a gente tem no caso do Franca Basquete também? A força da corrente está amparada no elo mais fraco. Então, a melhor forma de você fazer uma corrente forte é fortalecer todos os elos dela. Não adianta você ter 3, 4 clubes muito bem e o resto tudo fechando, abrindo, cada ano muda. Nós, há muito tempo, a gente perde no máximo um clube a cada 2, 3 anos. O resto, todos os outros continuam. Então, essa é a força. Criar instrumentos jurídicos, criar uma estrutura de governança que garanta a perenidade. Acho que é isso. Aí, depois deixo para vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram alguma curiosidade, fiquem à vontade. Acho que primeiro agradecer, foi uma grande aula, tanto da estrutura quanto dos vídeos. Eu gosto bastante. Talvez as pessoas de Minas não tenham gostado tanto, afinal a final é contra eles. Mas eu gostei bastante. E eu acho que a gente pode começar falando algo que foi bem impactante, que está nas notícias, que é que o diretor da NBA falou sobre trazer a NBA para o Brasil, talvez não só fortalecer a liga, mas que, inclusive, isso é bem mostrado nos dados. O Brasil é o segundo país que mais compra camisa de basquete no planeta e é o país que mais tem crescimento, tanto de porcentagem quanto de torcedores, aquilo que o senhor falou de ser o segundo esporte. Se eu não me engano, teve uma pesquisa que a gente cresceu desde 2013, mais de 38% de espectadores / pessoas que consomem basquete, então é um esporte cada vez maior no nosso país. Então, como o senhor vê isso, vê esse crescimento? Como o senhor acha que isso vai melhorar, não só porque, querendo ou não, a NBA traz também público para a NBB e traz para as massas. A gente vê o Gui Santos no Golden State, é mais um incentivo para os jovens jogarem basquete, talvez chegarem longe. Como o senhor vê esse impacto tanto nos clubes quanto na liga em si, esse crescimento, não só comercial da venda, mas de assistir mesmo? A gente vê o impacto das finais que estão tendo aqui no Brasil. Como o senhor vê isso? Talvez uma primeira pergunta. Uhum.
A NBA, a Liga tem... Quando a Liga fez essa transformação, o que deu sustentação para a Liga foi a parceria com a NBA. A NBA aportou recurso no NBB. Hoje, nós temos, se a gente for... A NBA tem o continente africano, que agora eles estão investindo pra caramba. Não é à toa que você vê jogadores do continente africano participando da NBA. Porque isso tem uma questão de, né? Isso é mais ou menos como a Fórmula 1. Você tendo piloto lá dentro, tem mais estímulo. Mas, e fora isso, assim como, por exemplo, a NFL já trouxe. A gente viu o ano passado o primeiro jogo da NFL, que é o futebol americano, no Brasil. E agora a NBA também vai trazer. Agora, sabe qual que é a grande dificuldade da NBA trazer o jogo da Liga, um jogo da Liga da NBA para cá? É o estádio. A gente não tem ginásio adequado para isso. E isso é uma Sim. outra coisa que vai acontecer. Uma outra coisa aí, daqui a um tempo nós vamos conversar. Nenhum time, seja ele de que esporte for, ele vai ter perenidade sem ele ter uma arena própria. Por quê? Porque a base de receita para que você um dia se torne independente da receita de patrocínio. Não é a receita de patrocínio que é o mais importante para os clubes mais desenvolvidos. É o retorno que você dá através do investimento que você faz, é o ROI, é o retorno sobre investimento do negócio, que é venda de camisa, que é venda de espaço no estádio, eventos que são realizados. Então, a NBA, sabendo disso, ela vai trazer para o Brasil, mas ela vai trazer para o Brasil num lugar que ela possa explorar isso. Quem já foi num jogo, seja da NFL, seja da NBA, é um evento. Se você pega um dia por curiosidade, está tendo agora as finais da NBA. Hoje, inclusive, tem um jogo, o KC, né, Oklahoma e Indiana. Se você estiver assistindo o jogo desde o começo, você vai perceber que os estádios ficam vazios, os ginásios ficam vazios. Cabe 40 mil pessoas, 30 mil pessoas num ginásio. De repente, o ginásio lota, faltando 1 minuto. Por quê? Porque todo mundo tem seu lugar seguro, todo mundo senta, sua cadeira sentada, todo mundo pode sair e comer alguma coisa ali dentro, venda de camisas. Então, é um business. É um negócio feito para isso. Então, tem que se criar estrutura para que isso aconteça. Eu estou vendo aqui, o Cauã mandou, tem que assistir para a NBA League Pass, né? Que é só propaganda e propaganda. Mas é isso. E se você vai até o modelo de tempo, né? De pedida de tempo, todo é feito para gerar negócio, para gerar receita. Tudo que é feito pensado em grana. Sim, mas é muito interessante, o senhor falou isso da torcida. Eu já fui tanto na NBA quanto onde eu acho que é a liga de basquete mais legal do planeta, que é a europeia, que é soltar rojão. Pra quem nunca viu um jogo de basquete na Liga Europeia, por favor, veja o jogo da Sérvia. Eles estão soltando rojão dentro do estádio. As ruas de fogo que a gente às vezes tem no Brasil, eles soltam dentro do estádio. E às vezes sai porradaria dentro do estádio, que eu acho que, assim, é o que a gente imagina uma cancha de futebol. Eles fazem dentro, porque o basquete é o principal esporte. E eles não têm tanto, eles têm muitos donos no leste europeu, mas mais ainda eles têm uma torcida linda. Vejam uns vídeos que eu acho mais legal que os jogos americanos, que eu acho que de fato é uma paixão maior. Mas isso que o Cauã falou, trazendo já números, o Brasil é o segundo maior consumidor de NBA League Pass do planeta. Só perde para os Estados Unidos. Exatamente. Para ver o mercado brasileiro. Inclusive, é tão interessante isso que você está colocando, porque assim, o que acaba acontecendo? E aí, para a NBA, é interessante que o NBB se fortaleça. Porque para que a prática do esporte se desenvolva. Né? Então, para eles, quanto mais o basquete for crescer, melhor ainda. E aí vem um detalhe interessante para vocês verem. Por exemplo, qual vocês acham que é o esporte preferido do brasileiro? O brasileiro prefere vôlei ou basquete? Eu acho... depende.
Hoje O vôlei é uma base muito grande. A gente está tendo VNL aqui no Brasil. É um esporte bem grande. Só que o crescimento o Ibope, né, a participação, o nível de televisores assistindo um jogo do vôlei ainda é maior que o jogo de basquete. Mas o crescimento do basquete vem sendo maior, e com detalhe, se vocês pegarem a duração de um campeonato de basquete, é muito pequeno do campeonato de vôlei. É muito menor que o do basquete. Por quê? Porque o vôlei está centrado na seleção. Então, enquanto a seleção tiver bons resultados, ele vai se desenvolver. E nos ídolos, nas medalhas olímpicas e tudo mais. Enquanto que o basquete, ele está centrado nos clubes. E por isso que o modelo da NBA casa muito bem com o modelo que nós temos do NBB, e por isso que a NBA vai cada vez mais investir no Brasil. Gente, só para continuando, que a gente pode dar para as perguntas, que a gente ainda tem tempo, mas só para avisar que para os alunos, aquele de praxe, a gente botou o Forms já no chat, o João botou, que é para quem precisar das horas, por causa do grupo, está ali. Sei que é muito importante e a gente sempre frisa, por favor, botem sempre as mesmas informações, o mesmo e-mail, mesma matrícula, sem muito ponto, porque senão a gente não vai conseguir aproveitar e depois isso é um problema posterior. Já ali, o Guilherme falou que ele não tá funcionando o link dele. A gente já vai falar ali no chat. Podem falar dali. É só para avisar isso. Sobre a questão do Forms. E quem tiver outra pergunta, também, por favor, sinta-se à vontade. E se ninguém tiver. Não sei, eu acho que o João tinha uma pergunta. Eu tenho vários, que eu sou uma grande fã, inclusive, de basquete geral. Tenho treino, inclusive, porque a faculdade está tendo campeonato. Então, eu saindo daqui, eu ainda vou treinar. Talvez com menos talento que para a liga, mas ainda participando. Mas acho que o João tinha uma pergunta, então, João, a palavra é sua. Alô, tá dando para me ouvir? Pareceu que minha conexão aqui falhou, tá dando? Ah, tá certo. Bom, primeiro, boa noite, Carlos. Queria agradecer pela exposição. Eu também sou entusiasta do basquete. Eu moro aqui em BH, então no jogo 3, entre o Minas e o Franca, estarei lá no sábado, sem ser esse no próximo. E eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que acaba que não tem relação tão direta com a reunião, mas pegando o gancho aí do que a Sofia falou, do basquete feminino. O Brasil tem uma tradição muito grande no basquete feminino, né? Já foi campeão mundial, produziu grandes estrelas, tem Hortência, enfim, várias craques que são conhecidas, tem medalha de prata, medalha de bronze nas Olimpíadas. E eu queria perguntar para o senhor como que você vê o crescimento do basquete feminino no Brasil nesse momento. Eu, inclusive, vi que a seleção brasileira fez amistosos com dois times da WNBA, né, o Indiana Fever e o Chicago Sky, que são duas franquias que estão muito em alta, então acabou gerando uma exposição bacana para o nosso basquete. Eu queria perguntar para o senhor como que você enxerga aí a trajetória do basquete feminino brasileiro nesse momento, que já teve tanto sucesso. Hoje, acredito que não está tanto em evidência, mas parece que tem potencial. O que o senhor opina em relação a isso? Assim, bom, obrigado pela pergunta, João. Assim, o grande ponto que eu vejo é a gente teve sucesso num tempo que a gente tinha jogadoras excepcionais, né? E rivalidades, você precisa de rivalidade. Você tinha Paulo e Hortência, tal, é a rivalidade que faz com que o esporte se desenvolva, né? A excelência e a rivalidade. O problema do esporte do basquete feminino hoje ele é muito similar ao modelo que o basquete o masculino estava vivendo há 15 anos atrás. Você tem pouco recurso investido, né? E você tem uma organização, hoje que é um absurdo, como tudo no Brasil, é um absurdo, a questão, o feminino é uma fração do gasto que você tem no masculino, mas hoje você carece de ter matéria-prima. Para mim, e não só o basquete, mas todos os esportes, enquanto a gente estiver sustentado num modelo de
baseada em investimentos de clube e não na educação, nós vamos ter um problema seríssimo de ter uma geração esportiva. Então, nós vamos continuar dependendo de um João Fonseca no tênis, de um Ayrton Senna na Fórmula 1, de um cara excepcional numa determinada atividade, porque sempre, né, a gente vai sempre perder, porque nós não temos geração. Se a gente não investir em escola, no esporte, na base, na competição da base, nós não vamos conseguir. Então, o basquete feminino, se não houver um trabalho feito nesse sentido, ele vai demorar outros tantos anos, como foi o basquete masculino, para a gente começar a voltar. Que é o que nós vivemos hoje, para participar do Mundial, participar de uma Olimpíada. Mas o basquete masculino ficou anos fora das Olimpíadas, né? Tirando que foi aqui no Brasil. Então, assim, a gente ainda é muito dependente de figuras únicas. O Brasil, ainda no esporte, depende de unicórnios. A gente não tem uma cadeia de produção, uma gestão recorrente. Então, e isso me preocupa muito, né? A gente tem discutido isso. A gente fez aqui em Franca, por exemplo, um trabalho nas escolas. A gente precisa estar com as escolinhas, trabalhos sociais lotados. É isso que a gente tem muita gente que não consegue ascensão através do esporte por questões de limites financeiros. Quanta gente tem que interromper a atividade porque tem que trabalhar? Né? Se o esporte não consegue ter rendimento, o esporte profissional, que é o esporte de alto rendimento, não tem renda para isso, a gente não vai conseguir romper essa barreira. Então, o grande foco nosso tem que ser em ampliar a base para poder todos os outros demais esportes conseguirem ter mão de obra suficiente, porque é aumentando a base do funil que você vai ter excelência na primeira parte, né? Isso é bem real, infelizmente. Ali o Thiago mandou uma pergunta, um comentário. Não sei se o senhor consegue ler, ou o senhor quer que a gente leia. Consegue? Consigo sim. Tiago, é tão interessante esse ponto que, por exemplo, hoje, uma das apostas que nós temos é o basquete 3x3. Né? Por quê? Porque você atinge hoje um público diferente. O meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos. Ele acompanha mais a Kings League, ou tão quanto a Kings League, quanto o campeonato de futebol, por exemplo, do Campeonato Nacional. Né? E aí você vê figuras como Neymar, como tudo envolvente. E aí, com isso atrai patrocinador, traz grana traz novos investimentos traz desempenho, né? Então, de fato, a gente vai ter que criar alternativas. Por isso que eu acredito muito no modelo da Arena. Não dá para você ter um time, seja ele qual for, com uma experiência de ginásio ruim. Você tem que viver uma experiência boa para poder pagar por essa experiência, para essa experiência te gerar resultado, que é o que eu acho que está o grande valor. É, de fato, olhar isso como entretenimento. E esse entretenimento gerar investidor, gerar receita, gerar patrocínio e tudo mais. Já o que o senhor falou da base é muito interessante, que a gente pega a Camila Cardoso, querendo ou não, atualmente uma das maiores, não uma das maiores, mas com uma grande ascensão na WNBA, e a gente não vê essa divulgação. A gente pode falar de outros esportes, com o Bortoleto na Fórmula 1, o Drogovic, que era para estar na Fórmula 1, mas falou mal do filho do dono, então não vai dirigir na Aston Martin. Mas, não que seja muito bom, não sei qual trator tá melhor, a Sauber ou a Aston Martin, mas a gente vê vários que são tanto draftados quanto isso, mas não tem essa visibilidade. O brasileiro não sabe todo o escândalo que deu pro Drogovic não estar dirigindo na Fórmula 1, mesmo tendo feito um campeonato impecável na Fórmula 2.
E o Bortoleto, que ganhou quase de maneira invencível, sem ser batido na Fórmula 3, na Fórmula 2, tá tendo que perder posição pro Hülkenberg. Então é algo muito... que você vê nos atletas, mas você vê pouca exposição desses atletas na mídia também. E a falta de mídia leva à falta de grana. Porque o que gera a exposição da imagem gera grana. A gente faz uma avaliação aqui, isso é um negócio, uma coisa importante, assim, nós vivíamos, quando a gente montou o processo aqui em Franca e tudo mais, existia o conceito de pedir ajuda. Você vai ajudar o basquete? Vai ajudar o basquete? Quando a gente assumiu em 2014, a gente proibiu a palavra pedir ajuda. A gente hoje calcula o ROI de imagem que cada patrocinador tem no clube. Então, qual é o retorno de imagem, quantas inserções, quanto que isso gera, tudo, e a gente traduz isso num resultado financeiro para mostrar para o cara que o que ele está pagando de patrocínio compensa o investimento que ele está fazendo. Que o ROI, o retorno que ele tem é maior do que o gasto que ele tem conosco. Então, assim, gente, assim, não tem como a gente passar por uma discussão que não passa pelo âmbito financeiro. E aí abre um espaço para vocês que estão formando em direito, que assim, o campo que nós vamos ter de direito esportivo, de modelo de discussões, por exemplo, de SAFs e tudo mais, ele é imenso. E nós estamos só no começo. Nós estamos na pontinha não existirá em nenhuma atividade esportiva quem consiga se sustentar sem um modelo societário que permita investimentos de terceiros. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu acho que o Felipe tinha falado sobre ter uma dúvida, não sei se já sanou ou não. Mas outra coisa que é bem interessante pensar, que o senhor falou, é o estatuto. Inclusive, a própria FIBA mandou um comunicado oficial parabenizando que a primeira liga a entrar, a aderir o novo foi a Liga de Basquete Brasileira, o que foi algo muito impressionante, porque normalmente a gente espera isso da Liga da Europa, porque é onde está a maior parte dos conselhos, os coisas, mas eu achei bem impressionante quando eu vi a notícia disso, da a gente recebendo um parabéns, vocês seguem todas as regras de regulamento da FIBA. Eu vou arriscar te dizer uma coisa, a Liga Nacional de Basquete hoje talvez seja um modelo de liga, do ponto de vista de governança, que eu arrisco te dizer que a gente não perde para nenhum modelo de liga no mundo. Como governança. A gente não tem os recursos financeiros, o retorno que outras ligas têm, mas o modelo o formato jurídico societário que a gente tem e o modelo de gestão e de governança, ele tem as melhores práticas do mundo, né? Sofia, já esclareci aqui, pode deixar. Eu não sei se ninguém mais tem alguma pergunta. Eu acho que a última é: quanto vai ser o placar dos 5 jogos de Franca e Minas? Talvez seja a última pergunta a ser feita antes de fechar a reunião. Eu gosto muito. Não vale dizer que o Franca vai ganhar, porque isso é injusto. Eu gosto muito da turma do Minas. Eu acho que o pessoal lá, inclusive o presidente do Conselho do Minas, talvez é o grande responsável pela liga, que é o Couros. É um cara espetacular, né? Então eu gosto do Alexandre, todo mundo. Eu gosto muito da turma do Minas. Eu espero que seja, obviamente, com a vitória de Franca, mas eu espero que seja um 3-2, assim como foi a semifinal contra o Flamengo, decidido no último jogo, quiçá na última bola, porque eu acho que todo o esforço que tem sido feito merece uma grade de entretenimento que mostre a grandeza do basquete brasileiro. A Maria Marques, ela levantou a mão. Você consegue microfone para a gente falar? Eu acho que ela deve ter uma pergunta, então é seu. Aqui o Thiago que está falando, na verdade, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui, qual seria esse modelo de governança que você se refere no basquete no Brasil, que seria uma referência internacional? Então, a gente tem hoje
o modelo nosso. A teoria ela se esbarra muito próximo dos demais, que é conselho fiscal. A gente tem conselho de administração, que é um conselho deliberativo. A gente tem um conselho fiscal. A gente tem o conselho nato, que é uma figura não comum nas estruturas de liga, né? Esse é um conselho, uma estrutura que a gente tem. A gente tem um modelo de transparência das informações financeiras, suportadas pelo conselho fiscal atuante, mas, acima de tudo, a gente tem um modelo de participação e um modelo de incentivo à participação dos membros muito importante. Onde a gente tem todos os membros do conselho, de fato, têm voz, e a gente não começa uma reunião sem ter a presença de pelo menos o número indicado das cadeiras. Então, se um clube não participa, que é um clube que tem a cadeira, outro clube ocupa a cadeira dele. Então, não tem aquele modelo que é feito, se não deu presença no primeiro quórum, aprova com qualquer quórum. A gente evita que isso aconteça. Então, o fato de ter a participação ativa e de ter um corpo executivo dedicado para isso faz muita diferença, né? As reuniões com a FIBA, eu participei das reuniões com a FIBA, na discussão que a gente teve com a CBB, eu participei junto com o presidente, o Rodrigo Franco Montoro, que é o nosso presidente atual da Liga, e eu era vice-presidente dele na última gestão, ele participa pessoalmente das discussões, né? E depois não decide, isso vai e volta para o conselho vota e a decisão tomada vai. Então não existe, de fato, é uma liga que não tem dono. O dono da liga são os clubes. Isso, para mim, é a grande diferença. Ela funciona de fato e não só de direito. Interessantíssimo, muito obrigado. Valeu. Não sei se mais alguém tem uma pergunta. O doutor Rodrigo, ele é formado em Direito, inclusive. Eu já vi algumas entrevistas dele falando. Jogou no Pinheiros por bastante tempo, se eu não me engano. Eu já tinha visto isso. Jogou no Pinheiros, ele é um advogado brilhante e assim, um cara e um ser humano espetacular, o cara 10. Assim, eu tive que assistir Frank Pinheiros nas quartas de finais e inclusive o jogo que eu assisti com ele, Pinheiros ganhou. Então eu tive que ficar do lado dele, satisfeito, sorrindo, porque além de tudo é meu amigo. Tem um sonho ainda, querendo ou não, já é muito futebol, mas trazer o doutor Rodrigo para falar com a gente sobre a Liga, como ser presidente, querendo ou não. Mas vou falar para ele. Pode dizer que a gente teria o maior prazer de ter ele como convidado. Tem também. Um cara muito bom da Liga para vocês trazerem, que é o Sérgio. O Sérgio ele é o CEO da Liga. E ele está desde o começo da Liga. E é um cara extremamente competente. Sim. Eu tinha visto também que o antigo head da NBA estava aqui no escritório em São Paulo, mas ele deixou de ser. Que era o... Agora eu me esqueci o nome dele. Mas eu já tinha visto, porque eu gostaria de trazer outros esportes. E o basquete é um dos meus favoritos, então a gente sempre traz esse daí. Mas... o Arnon. Hoje você tem... O Arnon é um cara bom para você trazer aqui também, que ele é bem atuante. O Arnon Collor de Mello. Vamos todos deixar anotado, vai que eles arranjam espaço para me falar. E eu acho que, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, é agradecer ao senhor ter disponibilizado seu tempo para falar de maneira tão boa, com slides, com vídeos. Eu brinquei depois com a Marina, que até emocionei. Vai Franco, infelizmente terei que torcer contra o Minas nas finais. Muito bom. Mas... E porque o Caxias não tá, eu moro no Rio Grande do Sul, o Caxias não está, então... Minas perdeu minha torcida depois da aula de hoje. Mas agradecer, acho que foi uma aula muito boa sobre um tema que não é tão falado, que é a estrutura da liga, que muitos não sabiam, imagino, e ficaram sabendo. E é só agradecer, fico muito feliz que o senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo. Agradecer a Fernanda também, que muita gente se falou essa semana para fazer isso acontecer. E eu acho que é isso. Agradecer só pela grande aula que o senhor deu pra gente. Obrigado, eu que agradeço o convite.